É na paz do Senhor que eu venho até você hoje, meu amigo, minha amiga, trazendo uma palavra maravilhosa, na qual eu estava lendo e me despertei vontade em compartilhar com você. Porque ela é boa, é agradável e é uma palavra de ensino. E eu encontro ela aqui em Efésios, né? No livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10 até o 19, eu vou ler para nós. E você pode depois aí você também fazer uma análise na sua palavra, no seu manual. O manual do Filho de Deus, do cristão em geral, é a Bíblia. Nós devemos ter ela na nossa casa, mas não só aberta. Devemos ler, mastigar, procurar entender. Sabe por quê? Porque se nós lermos, nós vamos adquirir o conhecimento e ninguém vai vir com engano para nós. Se nós lermos a palavra de Deus, a boa semente está lançada em nós. Então a gente vai lendo e se a gente tem um conhecimento dela, então ninguém vai vir com uma palavra, jogar a semente contrária e a gente não vai ficar sem argumento, sem justificativa, porque a gente vai ter conhecimento dela por ler. Né? Então, às vezes a gente vai lendo a palavra de Deus, tem alguma coisa que a gente não entende, né? Então a gente lê de novo, pede discernimento ao Espírito Santo, ele vai colocando dentro de nós o entendimento. Se então lê, vai mais um pouquinho para frente. Todo dia lê um pouquinho da palavra, eu te incentivo. A gente aprende tanta coisa boa. E a gente aprendendo a coisa boa de Deus aqui, a gente fica seguro para quando a gente vê pregações, outras coisas falando de Deus, a gente vai ter o discernimento do que é certo e errado, porque a gente vai ter o conhecimento dela, tá bom? Então é muito importante nós lermos por conta, para a gente acabar somando com o que a gente vê falando de Deus em outros lugares. Então, como eu falei, vou ler sobre a armadura de Deus. Como é importante nós termos esse conhecimento da armadura de Deus nas nossas vidas, para o nosso preparo, para a nossa segurança na nossa vida aqui como ser humano na terra. Na armadura de Deus, capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais que existem. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Então eu li até o 18, né? Você pode ler também na sua casa para você ter sua conclusão, para você entender. Efésios, capítulo 6, a partir do 10 até o 18 eu li. Né? A gente pode ver aí que nós aqui não estamos sozinhos, não. Não é só viver aqui nessa carne e osso e viver e trabalhar e comer e dormir, não. Não é só isso, não. Tem uma realidade espiritual nos sondando aqui, uma guerra entre o bem e o mal. E que se nós não tivermos o preparo, a gente pode acabar sendo influenciado. Então, se nós estivermos nos preparando, buscando em Deus, nos revestindo da armadura dele, pedindo a ele com intercessão, como aqui falou, então nós não daremos brecha ao inimigo. Dar brecha ao inimigo é quando nós não temos preparo espiritual, a gente até sabe que Deus existe, mas a gente não está buscando, não está sabendo se revestir com a armadura de Deus. Aí a pessoa acaba dando brecha para a influência das coisas que não pertencem ao Senhor, das coisas da guerra espiritual. Então, o que acontece quando se dá brecha? É destruição de famílias,
é a pessoa entrando no mundo das drogas, é roubo, é assalto, são pessoas influenciadas pelas coisas do mal. O inimigo ele quer destruir famílias, ele quer destruir a terra em si, que é o projeto de Deus. Então essa guerra travada entre o bem e o mal sempre existiu e ele acaba influenciando muito, muito a humanidade, né? Nós somos humanos, então se nós não vigiarmos, se nós não buscarmos vestir a armadura de Deus todos os dias, nós acabamos sem querer sendo influenciados pelas hostes do mal. Então vamos cuidar, gente, vamos cuidar de nós, da nossa família, dos amigos, das pessoas ao nosso redor, ensinar o que a gente aprender da parte de Deus. Porque é tão bom ter uma vida regrada nas coisas do Senhor, viver uma vida normal aqui na terra, mas com atenção a esse lado espiritual, para a gente estar se preparando, agradando ao Senhor e o Senhor nos dando os livramentos, para nós cumprir a nossa missão de forma segura aqui na terra. Porque é muito sério o que estou falando, viu? Se você for examinar a palavra de Deus, o Senhor vai colocar no teu coração entendimento. E outra coisa, devemos ler a palavra de Deus todos os dias, né? Eu estou lendo a armadura do Senhor e tem tanta coisa a mais que nos ensina. A partir do momento que nós lemos, nós adquirimos sabedoria. Nós ficamos, revestidos com sabedoria de Deus. Por exemplo, se vem alguém de fora plantar uma sementinha no teu coração, na tua mente, falar de Deus, alguma coisa, talvez desvirtuando para outro caminho, se nós não tivermos o conhecimento, a gente acaba sendo influenciado de forma errada. Mas se a partir do momento a gente começar a ler, e a gente entender e saber como é que as coisas aqui de Deus, então se vier algum argumento errado, alguma coisa errada, a gente não tem como, temos como nos sobressair. Você está entendendo? Se nós lermos, adquirir conhecimento, ninguém vai nos influenciar de forma errada, porque nós vamos ter argumentos e justificativas de forma certa, dentro da palavra de Deus, entendeu? Então é muito importante ler todo dia um pouquinho. Ler um pouquinho aqui hoje, porque amanhã. Se tem coisa que a gente não entende, a gente vai lendo de novo, pede de Deus discernimento. Então é importante, eu queria passar para você isso. Eu li e aquele me despertou e falou assim, vai lá, grava um vídeo sobre isso, não custa nada, porque tem muita gente que sabe, mas tem gente que não sabe, tem muita gente que vive por viver, vai vivendo, vai trabalhando, vai comendo, vai dormindo, glória a Deus que vida boa, né? Mas nós temos que ser alertas, que nós não estamos sozinhos, existe uma guerra muito forte travada entre o bem e o mal, é até comparado àquele desenho do He-Man, lembra do He-Man? Que tinha ele, o He-Man, né? Que existia o He-Man e aquele outro que lutava a luta do bem contra o mal o tempo todo. Então, mais ou menos comparado a isso, no reino espiritual. Essa guerra é forte, viu? Ela é muito forte e ela tá o tempo todo agindo ali. Eles não param nem um minutinho, não. O inimigo das nossas almas não para, não. Se nós ficarmos na zona de conforto, acreditando que nada vai nos tocar, esse é o perigo. Então, devemos estar intercedendo todos os instantes, todos os momentos, com Deus na consciência, com Deus na memória, e buscando assim, Senhor, me reveste com tua armadura, Senhor, entrega a ti os meus pensamentos, o meu falar, o meu agir, o meu caminhar, o meu trabalho, a casa onde moro, Senhor, entrego a minha família, os meus pais, os meus irmãos, os meus filhos, entrego os meus amigos a ti, Deus, para que o Senhor venha sondando, para que o Senhor realize a tua perfeita vontade em nós, guiando nos caminhos certos, Senhor, nos dê livramento do anjo da morte, Senhor, nos dê livramento dos acidentes, Senhor, sabe, nós temos que ter essa oração perseverante, e o Senhor, Ele atende pela nossa fé. Se nós tivermos fé e amizade com Ele, Ele nos dá livramento, sabe aquela redoma de proteção ao nosso redor? Ele faz isso acontecer em nós. Então é essa palavra que eu quero estar transferindo para você hoje, né? Revista-te da armadura de Deus e tenhamos uma vida mais segura nessa terra. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Um grande abraço.